Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Essa palavra, ela é tremenda e também mal interpretada ao longo da história. Quando Jesus chega para Pedro e diz que ele é Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, devemos lembrar que Jesus está dando uma resposta à revelação que Pedro teve a respeito de Jesus ser o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E alguns discípulos disseram: estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros diziam: o Senhor é o João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro naquele momento diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, a palavra Pedro no grego é Petros, pedrinha pequena. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele vai falar sobre isso, que nós somos pedrinhas pequenas desse grande edifício que o Senhor está construindo, chamado igreja. Tu és Pedro, pedrinha pequena. E sobre esta pedra, a palavra pedra no grego é Petra, que significa grande rochedo, uma rocha muito grande, inquebrável. Então, quando Jesus diz essa palavra, como é que nós vamos entender? Ele diz: eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre essa pedra que sou eu, a revelação, Pedro, que você acabou de ter, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, essa rocha, Petras, grande rochedo que sou eu, edificarei a minha igreja. Lembra que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que aquele que escuta a palavra e obedece a palavra será semelhante a um homem que edifica a casa sobre a rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus é o grande rochedo. Eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena. Mas sobre essa pedra, o grande rochedo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja do Senhor Jesus estivesse como fundamento Pedro, se ela fosse edificada em Pedro, ela já teria destruído desde o início. Um homem não pode sustentar um organismo espiritual. Mas como Jesus edificou a igreja nele mesmo, ele é a rocha da igreja, ele é a grande pedra, então o inferno não pode prevalecer contra Jesus. Em Apocalipse, a palavra diz que Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. A porta que ele fechar, ninguém abre, e a porta que ele abrir, ninguém poderá fechar. Então, a igreja do Senhor está edificada em Jesus e não em Pedro. E isso é muito importante para você e para mim, que cremos em Deus, que estamos seguindo o Senhor, que fomos tirados de dentro para fora, fomos tirados de dentro do pecado para viver uma vida livre lá fora, na presença de Deus, longe do pecado, longe das cadeias espirituais. Você não pode firmar sua fé em Pedro, você não pode firmar sua fé em homens. A sua fé deve estar firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.